Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Programa com 25 anos no ar. Muito obrigado para você que é telespectador, que é fiel ao programa, né? Começamos lá na TV Guaíba, canal aberto, depois TV Bandeirantes e tal. E hoje, naturalmente, estamos aí atualizando as coisas do mundo de televisão, das redes sociais, na internet. Obrigado por aquelas pessoas que ainda continuam nos prestigiando e mais ainda, né? Tendo ampliado essa assistência ao nosso Economia e Desenvolvimento. Até porque o programa não está assentado no apresentador, mas, sobretudo, naqueles conteúdos que trazemos aqui através daquelas pessoas que nos prestigiam, nossos participantes, nossos convidados. E é o caso da jornalista Karina Belomé, que, aliás, fazia horas que eu estava querendo trazer a Karina para cá. Karina, obrigado pela tua participação aqui no programa hoje. É uma honra. A honra é toda minha, Silvia. Eu digo para todo mundo, mestre, né? Todo dia eu recebo tuas mensagens, sejam filosóficas, políticas, de reflexão, né? O senhor é um gigante do nosso Brasil, do nosso estado, é uma honra. Na verdade, né, Karina, eu sempre digo assim, ó, cada um de nós tem uma missão, né? Então, a missão minha, a tua, é levar conteúdo, levar, digamos assim, amparo, levar uma orientação e levar, sobretudo, esperança, né? Então, isso é que eu há muitos anos faço colunas e tal, escrevi para alguns jornais, mas no tempo certo eu fiz uma guinada nas minhas intervenções, buscando mais o lado da espiritualidade, porque hoje, se tu vai fazer, quando eu faço palestras, tu é palestrante também, Sim. as pessoas, naturalmente, tu sente as pessoas precisando de uma força espiritual para poder sobreviver, para poder viver nessa vida, nesse tumulto que nós temos. Então, na verdade, nós contribuímos para isso. Então, é importante esse aspecto, né? Com certeza, Silvia, a espiritualidade ela é um alicerce para nós entendermos que a vida ela não é baseada só no mundo material aqui e que nós temos missões. É. Então, eu atuo também nessa seara por ser de família espírita, eu sou espiritualista, então tudo que agrega para o nosso crescimento muito mais espiritual do que propriamente dito material, a gente consegue lidar melhor com a guerra, né? É verdade. E lidar com condições como estamos vivenciando hoje no Brasil, né? É. Nós estamos numa situação no Brasil que eu, há 55 anos, faço jornalismo e vivemos no Brasil uma situação de insegurança, de insatisfação, de infelicidade, de até desgraça e tragédia. Porque um país tão lindo, tão maravilhoso, tão rico, tão diversificado, um país com tanto potencial, era para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E não é por quê? Porque coisas que estão acontecendo hoje impedem o país de ser isso aí. Por exemplo, Karina, nós temos eleições esse ano. Será que o povo vai acordar para mudar a trajetória de escolhas que vamos tendo até aqui, que só nos tem levado para o fundo do poço? É, Silvio, nós temos aí exemplos vivos, hoje com o advento da internet, do jornalismo independente, acesso às informações. A minha preocupação, além da pauta nacional, que nós temos aí hoje um governo de esquerda, comunista, apoiador de ditaduras, que bate palma para o Irã, para Maduro, para esses opressores de uma nação que pedem socorro, por exemplo, agora mais de 43 mil jovens dizimados no Irã porque não aguentam mais o regime dos ayatolás, e aqui Lula calado diante dessa atrocidade, um governador que não nos representa, que por 2 mandatos não conseguiu alavancar os agricultores que não receberam a securitização. Eu que sou de uma região produtora e convivo com eles, tenho todo o contato com esse pessoal, a dificuldade, os mais de 30 mortos pelo suicídio, pelo desespero no campo, porque são pessoas de honra. E pessoas de honra, quando devem, elas ficam desesperadas. E alguns pegam a alternativa do suicídio, Uhum. famílias Que é uma desamparadas. realidade, né, que a É, imprensa encobre, de certa maneira, mas é uma É uma realidade. realidade, Silvio. Né? E hoje nós temos agora uma oportunidade, né, de pensar aquelas pessoas que se abstiveram do voto. Nós temos aí milhares de pessoas que podem mudar o rumo Uhum. em outubro deste ano, renovando tanto o executivo quanto o parlamento, porque é preciso também ousadia, Silvio. Até porque nós reclamamos da corrupção, reclamamos dos representantes, mas qual é o nosso papel? Então, como comunicadora, jornalista, cidadã, eu sempre atuei de alguma forma no meu bairro, na minha cidade, na minha região, para fazer o quê? Aquilo que eu quero do meu representante. Uhum. Seja por
projeto em prol da causa animal, seja por algum projeto que englobe pessoas que protegem os animais, muitas vezes passam fome, né? Eu sou fundadora do PATA, lá de Novo Hamburgo, que hoje, infelizmente, né, não conseguimos mais levar adiante, até por eu morar aqui e ficar trabalhando no interior. Nós atuamos por anos, Silvio, ajudando protetores, animais que precisam, muitos hoje, de amparo. E fazem parte, né, desse rol de zoonoses, de saúde pública e tantos outros anseios da sociedade, né, Silvio? Então, nós temos este ano a oportunidade de avaliar com calma e não olhar só discurso, porque está surgindo muito político de internet, Silvio. Por exemplo, Osmar Terra é um exemplo de cidadão político que levanta obras, hospitais, escolas, postos de saúde. É nesse tipo de político, de ser humano, que a gente precisa se embasar. Realizador, eu conheço particularmente o Osmar Terra, e olha, se a gente fizer uma análise, são muito raros os políticos da estirpe de um Osmar Terra, né? Eu digo isso aí porque, citando o Osmar Terra, porque é o que nós queremos de um político. Nós não queremos um político para ser apenas um cara que vai desfilar nas plataformas da vida, né, que quer apenas achar que a sua juventude, a sua beleza, o seu atrativo físico é o fundamental para um governo. Não é. Tanto é verdade que as provas estão aí. O Rio Grande do Sul, há 2 governos, está fora do circuito nacional. Nós estamos perdendo terreno para isso. E isto redunda no problema da sua vida, da sua família, do seu futuro. Isto corrói esperanças e destrói futuros. Exatamente. Olha, o Estado aqui, nós temos municípios que não conseguem se sustentar, como nós estávamos conversando antes. Santa Catarina e Paraná estão dando um show. Antes, o Rio Grande do Sul era os olhos, né, do Brasil voltados, todo mundo queria vir para cá, se desenvolver, e hoje nós estamos aí com o governador e seu vice que se preocupam em manter uma política de maquiagem. Nós já estamos fartos de pedir atenção do governo para as pautas no Rio Grande do Sul, principalmente para o agro, que é um setor emergente, que produz alimento. Eu me preocupo como cidadã. Sustenta o país, né? Eu não tenho terra, gente, eu não sou produtora, tá? Eu sou uma defensora do setor primário, Silvio, porque aqui na ponta, o mercado ali tá cheio de gente. De onde vem a comida? Entende? Se isso está despencando, o preço aqui na ponta vai subir. E eu estou observando, Silvio, aqui em Porto Alegre, ontem ali na Cidade Baixa, um senhor bem vestido pedindo ajuda na porta do mercado, porque ele não conseguiu receber sua aposentadoria por conta do rombo do INSS, que está agora sob cortinas de fumaça. Uma pessoa idosa pedindo socorro. Que a vida toda contribuiu para a Previdência, né? Contribuiu para o desenvolvimento do país. Exatamente. Isso que é muito triste, né? Vem um país, como eu falei no começo, tão rico, com potencial maravilhoso, mas tem eleito políticos da estirpe do atual governador, do atual prefeito, do atual governador, do atual presidente da República. Veja bem, as pessoas dizem assim, eu quero uma pessoa que não seja corrupta, que seja honesta, que tenha visão de futuro, aí colocam o atual presidente, o cara condenado em todas as instâncias, o maior ladrão que apareceu no país. Como é que tu vai explicar? Eu, às vezes, converso com amigos meus que vêm dos Estados Unidos, que tem jornalistas amigos meus lá, eles ficam admirados como é que o Brasil escolhe o maior corrupto da sua história para governar o país. O que tu espera disso aí? O que tu espera que as pessoas pensem, que as pessoas façam? O cara vai dizer, se o cara é ladrão, não vou ser eu que vou ser o correto. O cara é presidente da República. Exatamente. O problema, Silvio, que eu enxergo está na seara cultural do nosso país. Nós temos, como diz Platão, observe o país que o governo que oferta música boa e aquele que oferta música ruim. A vibração, ela é voltada hoje, o povo recebe música ruim, novela ruim, filme ruim, funk, programações ruins, normaliza a corrupção, normaliza e enfeita a bandidagem, a bandidolatria, o crime. Bom, o CPI do crime organizado, o relatório foi rejeitado, o relatório que intimava Alexandre de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes. 6-4. Perdemos por conta dessa corrupção institucionalizada. Tá, e aí é que tu falasse corrupção institucionalizada, aí eu sempre bato na seguinte tecla. Onde é que estão aquelas instituições? Eu vou te dar um exemplo. Em 1922, aliás, em 2022, o presidente era Jair Bolsonaro. Eu estava em Brasília e Bolsonaro, numa daquelas, ele ia naquele cercadinho ali, seguidamente eu ia ali no cercadinho. E uma vez o Bolsonaro, eu já contei essa história nos meus espaços,
e Bolsonaro foi meio grosseiro com um jornalista do estado de São Paulo que fez uma pergunta grosseira. E Bolsonaro está na dele, o cara foi mal educado, é mal educado também. Sim. E aí, editorial. A OAB fez um editorial, Não. a OAB condenando o Bolsonaro. Agora, a corrupção pode, o desleixo, um cara que é condenado pode ser presidente da República e receber o reverendo de instituições como essa. Então eu digo, Karina, passando para ti a questão, Uhum. nós temos hoje no Brasil uma situação que é muito mais grave, ainda do que esses caras que estão aí que vão passar, que é a corrupção e o desvirtuamento e desmoralização das instituições. Isso já está evidente, né, Silvio? Quem é que hoje acredita numa justiça? Quem é que hoje acredita que nós temos guardiões da Constituição? Virou um show de horrores. Nós sabemos que essas figuras precisam ser trocadas. Não é contra a instituição, mas quem ocupa esse cargo? Eles se escandalizam. 129 milhões para a esposa do Alexandre de Moraes, ele não se explicou até agora e haverá um momento que ele E terá a de se imprensa não explicar. cobra, a OAB não cobra, o Congresso não cobra, o Ministério Público não cobra. Aí que eu digo a desmoralização das instituições. Exatamente. E quem paga o preço, Silvio, nos impostos, no preço do feijão, do pãozinho, somos nós. Essa é a realidade que nós estamos vivendo aqui. Filas e filas de pessoas dormindo nas ruas porque perderam o emprego e perderam Aumentando cada tudo. vez mais. Isso é preocupante. E o que me preocupa mais, Silvio, é a juventude. O que vai ser dos nossos filhos e netos? E nós temos que trabalhar exatamente essa juventude, esses jovens que estão entrando agora aí no segundo ciclo e tal, para que eles despertem, né? Porque é o futuro deles que tem jogo. Eles já estão vendo o resultado daqueles jovens lá atrás que abraçaram essa ideologia que está aí hoje mandando no país. E que vai nos levar para um brete sem saída daqui a pouco. Karina, tem muito mais assuntos aqui, eu gostaria de te agradecer a presença aqui, nós teríamos muito mais tempo para conversar. Foi maravilhosa a tua entrevista, voltarás aqui, eu quero te trazer aqui sempre, né? Com certeza. Porque, na verdade, nós temos que dispersar essas opiniões para despertar a juventude, para despertar as pessoas que ainda têm sensibilidade e querem um futuro melhor para si e para sua família e, sobretudo, criar e constituir uma grande nação que esse país merece. Com certeza, Silvio, eu tenho uma vasta experiência, eu nasci num berço de esquerda, posso levar essa mensagem, eu palestro sobre isso para os filhos aí dos senhores que estão nos assistindo, de como salvar essa juventude dessa cooptação maligna, né? E eles aprenderem a entender a realidade. Isso é uma experiência que eu carrego e levo adiante para iluminar. Pedagogicamente. Né? E conte comigo sempre. Uma honra da mesma estar forma. aqui com, um grande abraço, com Karina. você. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, está comigo aqui Carlos Biderman. O Carlos Biderman seguidamente vem aqui ao programa e realmente é uma das mentes privilegiadas deste país, sobretudo na área empresarial. Carlos, obrigado pela tua presença uma vez mais. Muito obrigado, Silvio. Prazer sempre conversar contigo. Aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, e a gente fica pensando, né, Carlos, a gente que já tem uma certa bagagem, né? Assim, poxa, quando é que vamos ter... Começamos cedo, né? Começamos cedo. Quando é que nós vamos ter um rumo certo nesse país? Aí eu fico pensando, eu sabe que eu leio muito sobre as nações que se deram certo, e essas nações que deram certo, elas nunca foram pelo caminho que nós estamos vendo. Mas nós temos ainda a chance de reverter esse quadro. É possível que ainda nós possamos ser uma grande nação, depois de passar desse período assim que nós estamos numa situação de mesmice, o país está sendo levado para uma armadilha de desprezo, de inoperância, de desimportância internacional? Olha, Silvio, essa pergunta era a questão do Fórum da Liberdade, do 39º Fórum da Liberdade, que aconteceu semana passada aqui em Porto Alegre. Eu fui um dos fundadores do Fórum da Liberdade. Eu estive no primeiro Fórum da Liberdade, se não me engano. Em 1988. É. Em 89 eu era o presidente do Instituto, então fui presidente daquele evento. Em 2018 eu ganhei o Prêmio Libertas, e ao fazer o meu discurso no Prêmio Libertas em 2018, eu fiz uma brincadeira com o público e eu li uma parte do discurso que eu tinha feito lá em 1989, no primeiro debate entre os candidatos à presidência da República da história do Brasil, organizado por nós ali no segundo Fórum da Liberdade, e o Caiado estava lá. E até ontem eu revi... Eu era assessor do Caiado. A solenidade de abertura, Eu era assessor do Caiado lá, através da UDR. E em 2018 eu fiz essa brincadeira
li um pedaço do meu discurso que eu tinha feito lá em 1988, mencionando que era o sonho de um jovem que tinha sonhado com esses eventos em 2048, ou seja, 30 anos depois. Mas depois que eu termino de ler a parte daquele meu discurso, com uma série de menções à situação do Brasil em 2018, eu digo que era que era o meu discurso em 1988. Ou seja, não tinha mudado absolutamente nada na realidade do Brasil. E o Fórum da Liberdade deste ano, ao colocar o termo Brasil tem jeito, sem um ponto de interrogação, mas uma afirmação, o Brasil tem jeito. E claro que tem jeito. Claro. Essa é a resposta, né, Silvio? Agora, as condições que estão colocadas, e a gente vem desde aquela época, muito antes daquela época que a gente começou a militar no meio empresarial e fazer política empresarial, a gente não percebe uma evolução positiva. Até alguns amigos conversavam sobre isso, pós-Fórum da Liberdade, só sobre o efeito do próprio Fórum, pela dimensão que tomou, e a gente chega à conclusão, querendo ser otimista, que o Brasil seria pior se não fosse até o Fórum da Liberdade, tá certo? É verdade. Mas, de fato, piorou de lá para cá. Nós nunca tivemos vamos dizer, essa insegurança jurídica que nós temos no Brasil hoje, e a democracia, a liberdade que a gente tanto fala, né? A liberdade de empreender, a livre iniciativa, esses valores que a gente tanto prega, né? Há tantos anos no Brasil, eles dependem de uma estabilidade nas instituições, especialmente uma estabilidade e regras claras. Como o Brasil cada vez mais machuca a Constituição, e naquele ano de 1979, eu mencionava isso no meu discurso na época, da nossa Constituição chamada cidadã, muito jovem naquela época, a Constituição foi 87, se não me engano. 87. Então tinha 2 anos a Constituição naquela época, com a esperança de que ela, por pior que fosse, mas pudesse tinha coisas positivas que nos pudesse dar, vamos dizer assim, algum tipo de sinalização positiva para o futuro. Mas, pelo contrário, o que a gente vê hoje é um cenário muito, muito pior do que a gente tinha naquela época, especialmente por esse aspecto da insegurança jurídica. Se nós tínhamos uma democracia incipiente no Brasil, a gente batalhava para fortalecer as instituições democráticas, e naquele ano a gente fazia o primeiro debate entre os candidatos à presidência, justamente com essa expectativa da evolução das instituições democráticas brasileiras. Hoje a gente vive o que a gente vive todos os dias, com manchetes e notícias na imprensa, com os desmandos e vamos dizer, em todas as instâncias, nos 3 poderes, né? Então será que nós erramos no processo eleitoral? Será que nós erramos a aprovar aquela Constituição lá de 87? Será que, enfim, todos nós estamos errando? Mas o fato é que as consequências das decisões que estão sendo tomadas em todas as instâncias no Brasil não são positivas, e nós não vamos no bom caminho. A gente tem uma eleição, a gente sempre coloca, e eu dizia isso também no meu discurso daquela época, que a gente não deveria colocar as esperanças numa eleição, porque as instituições deveriam ser mais fortes que o eventual executivo de plantão. Claro que pequenas variações aqui ou ali são razoáveis pela orientação, mas o rumo do país, de uma nação soberana, vamos dizer assim, de uma sociedade livre e democrática, ela tem um rumo, e tem instituições, e tem princípios e valores muito claros. Mas isso tudo foi para o lixo, né? Então hoje nós não temos isso. Então nós estamos jogando as nossas fichas hoje, né, nessa eleição agora de outubro e novembro, especialmente na de outubro, que vai mudar 2/3 do Senado do Brasil, na expectativa de que esse Senado seja um Senado mais liberal, e que com mais aberto à democracia, a atitudes democráticas, e esse Senado possa fazer uma revolução no bom sentido. Não dá para falar em revolução, porque a gente pode ser punido por falar em revolução. Tem revolução e tem revolução. Não. A revolução é para revolucionar certas coisas. Exatamente, que mude, vamos dizer assim, o estado de coisas no Brasil, que mude o estamento jurídico brasileiro, as indicações para o Supremo Tribunal Federal, para que a gente volte a ter, vamos dizer assim, especialmente um judiciário executivo. No legislativo nós vamos votar, mas um judiciário e um executivo que sejam, vamos dizer assim, a favor de instituições democráticas e que leve o Brasil no rumo de uma democracia efetiva, dando liberdade aos agentes. Concordo contigo. O Brasil tem jeito sim, apesar do PT. E se tu analisasse a história da política brasileira nos últimos 40 anos, né, foi a partir da instalação da esquerda que está aí no Brasil, que nós passamos a ter a redução de valores, da construção do bem, da construção de instituições sérias.
da virtude acima dos vícios, e passamos a ter uma situação em que hoje o que é vício é o certo, o que é ruim é o bom, né? Quer dizer, a questão até conceitual de democracia. Tu falaste aí, democracia, quer dizer, eles falam muito, esse governo fala em democracia, mas que democracia que ele se refere? É democracia que prende, que mata, que faz o cara ser exilado, que não dá liberdade. Essa não é democracia Claro que não, clássica. claro que não, claro que não. Então é isso, né? Se o próprio. Eu assisti o painel do Caiado, Zema e Aldo Rebelo, não assisti o Flávio Bolsonaro, mas os três foram unânimes. Mas resumindo, o conceito que estava colocado pelos três foi pelo Caiado, né? Respondendo a pergunta, e aí sim uma pergunta: o Brasil tem jeito? Ele sim, basta tirar o PT do poder. Isso aí, Essa é a resposta simples. na verdade, assim, ele resumiu exatamente, porque essa esquerda que está aí é uma esquerda retrógrada. Sim. Tem esquerdas no mundo, por exemplo, que são a favor da livre iniciativa, né, do desenvolvimento, e eles não, eles são contra isso. Mas eles se utilizam e reverbalizam na sua vida particular os benefícios do capitalismo. Aí é que não dá para o Flávio entender. Bolsonaro está sendo investigado, entre aspas, porque divulgou uma foto do Lula com Maduro. Mas a foto é real, não é inteligência artificial. Lula com Maduro, mas essa relação existia, e sempre existiu, né? A vinculação do PT com os estados autoritários de esquerda no mundo todo, ela é histórica. E é um fato. E não é negada, não é negada por eles. Eles querem, de certa maneira, tergiversar isso aí, mas não é negado. E o grande objetivo deles, que sempre foi dito, é justamente a tomada do poder, que é o que eles fazem, né? O poder é pelo poder, né? Pelo poder. E aí sim, corromper todas as instituições, que é o que eles fazem, na prática, impedindo qualquer tipo de avanço de uma sociedade democrática, né? A gente sonha com isso aí, né? E tu falasse em instituições, né? E para encerrar nossa entrevista, eu queria que uma análise tua, naturalmente, em questão das instituições. Veja bem, eu sempre digo, Carlos, que digamos assim, o que mais ruim vai acontecer daqui para frente, o legado desse período que nós estamos passando, é exatamente isso, a desmoralização das instituições. Veja hoje, qual é a instituição hoje, que era, por exemplo, sagrada, que tinha um respeito enorme pela população, está lá na rabeira, que é o STF. A Suprema Corte de um país devia ser a Torre de Marfim, né? Exatamente. Do estamento da estabilidade, da segurança jurídica. E não é. Então, a partir daí, o que se espera das instituições? O que, vamos dizer assim, do lado bom é que nós temos, vamos dizer assim, uma economia, uma sociedade ainda pujante em economia, empresas muito estáveis. O que a gente percebe e vê nos órgãos públicos brasileiros não é o que se vê nas companhias brasileiras. As companhias têm melhorado muito a sua governança, olhado muito a questão ética. Eu atuo muito forte nesse tema. Esse é um tema exatamente onde eu atuo, na questão da preservação dos princípios éticos das companhias e na conduta ética das pessoas, partindo das famílias ou dos acionistas, para que isso chegue e passe para a instituição como um todo. Então, o Brasil cada vez mais tem empresas com belíssima governança. O Brasil tem alguns setores muito desenvolvidos, como o agro, por exemplo, que é justamente por isso que ele é atacado pela eficiência, né? Pela independência do governo. É um exemplo de como o Brasil pode ser bem sucedido. Agora querem criar a Terrabras. Isso é brincadeira, né, senhor? Aí larguei. É como complicado. dizia do saudoso Cacau, aí larguei. Às vezes a gente não pode largar naturalmente, mas diz isso porque realmente às vezes é desesperançoso, né? Tu está lutando contra essa máfia toda que está instalada, está incrustada. E o pior de tudo é o seguinte, né? Eu acho que tem uma esperança nessa juventude que está vindo agora do segundo nível, está começando a perceber isso, né? Eu acho que esse é o futuro. Quer dizer, nós temos alguma coisa de médio e longo prazo. Por curto prazo, é como diz o Caiado, tem que tirar o PT. Carlos, o que se viu no Fórum da Liberdade, se vê todos os anos, que é uma injeção de ânimo em todos nós, 5.500, 6.000 pessoas lá, em sua imensa maioria jovens, lá vibrando e aplaudindo, assim, curtindo as ideias liberais. Isso, para nós, é um sopro de esperança em relação ao Brasil, né, senhor? Nós vamos vencer. O Brasil vai vencer. Um abraço, Carlinhos. Obrigado, pela senhor. tua Vou falar presença. contigo. Até a próxima. Bom, eu estou recebendo aqui o empresário Wesley Lacerda. Wesley, obrigado pela tua presença aqui. É sempre muito aguardada a presença do Wesley aqui. Que é um grande empresário, um grande amigo e, sobretudo, um camarada que tem uma sensibilidade. Estava conversando aqui antes de nós iniciarmos a entrevista sobre essa questão que envolve o ser humano, né? Então, a questão da sensibilidade numa pessoa é tudo. Isso em tudo que é área, na área médica, na área empresarial, nas relações pessoais.
quando tu tem um pouquinho de sensibilidade humana, quando tu entende as reações do ser humano, tu entende o sonho do ser humano, tu entende o ser humano completo, corpo, alma e espírito, tu tem uma outra atitude na vida, né, Wesley? Eu acho que tu passaste por uma situação médica muito delicada tempos atrás aí e soube avaliar muito bem o que que é isso, né? O que que diferencia um grande profissional de um profissional que é médio, um mau profissional. É exatamente isso, quer dizer, essa percepção humanitária das coisas. Que tema lindo, Silvio, que provocação bonita. Né? Porque no final, por que a gente faz tantas coisas na vida, né? Quem tem uma visão limitada, pequena, pensa que isso tem a ver com acumular riqueza, acumular bens, acumular poder, acumular relacionamentos. Mas essa é uma visão muito pequena. Porque Com nada certeza. faz sentido se isso não resolve o ser humano. Uhum. Primeiro o ser humano que habita em nós, depois o nosso contexto, a nossa sociedade, o nosso mundo em torno. Esse exemplo, cara, é um exemplo de um médico, né, que me vendo internado já há um bom tempo, me deu uma notícia que, embora outros médicos queriam que minha internação permanecesse, ele disse, não, tu tem que ir embora, tu não é mais para ficar em hospital. O hospital é um lugar ruim, é um lugar de bactérias, de germes, de quem tá bom tem que ir embora, tu tá bom tem que ir embora. Quando ele me deu essa notícia, eu me emocionei. E ele tinha do lado duas assistentes e olhou para as assistentes e me tinha em frente a ele emocionado, com os olhos cheios de lágrima. E ele disse para as assistentes, vocês estão vendo o que é conhecer o paciente? Nós temos aqui na frente um empreendedor, um empresário que está numa batalha difícil, longe da sua casa, no exterior, numa situação de reclusão hospitalar. Um dia de vida para esse homem é tudo. Ele não deve ficar um minuto a mais do que ele deveria ficar aqui conosco. Porque isso muda tudo para ele. A vida dele muda inteira. E ali, cara, eu tomei uma grande lição na frente daquele ser humano, daquele médico, que me compreendia não como biologia, não como pulmão, rim, coração, batimentos, marcadores. Me via como um ser humano, que para fazer o propósito da sua vida precisa de rim, pulmão, coração, marcadores. Mas é um ser humano antes de tudo. Isso é um pouco do que falta hoje na nossa sociedade, em tantas empresas. Eu sou empreendedor há muitos anos, mas eu critico os empreendedores também. Critico os políticos, mas critico os empreendedores. Porque esse valor humano, ele vai desenvolvido com profunda humildade, primeiro perante si mesmo. Quem não respeita a própria vida, o amor pelo próprio sucesso, pelo próprio bem-estar, pela própria ética, pela própria estética, não consegue respeitar, servir com grandeza a um outro. Servir com grandeza ao outro é produzir um excelente produto, fazer um excelente serviço, dar uma ótima resposta, fazer aquela correlação. Então isso é o nobre do ser humano. Ver no outro um ser humano. Né? Entender que aquele outro humano também tem um projeto de vida proposto por Deus. Uma coisa que tu falasse aí, eu sempre me recordo, sabe que ao longo da minha vida eu já sou palestrante, eu fiz uma palestra aí uns 2 meses atrás, em Novo Hamburgo, obrigado pessoal de Novo Hamburgo, lá da Associação Comercial, e eu estava tocando nessa coisa, porque o espírito da palestra é espiritualidade no trabalho, bom para a empresa, melhor para você, era o título da palestra. Legal. E, na verdade, ela trata exatamente disso que tu colocaste aí, ou seja, levar para as empresas também a humanização verdadeira, aquela humanização que trata o empresário, trata o trabalhador com respeito como ser humano, assim como o trabalhador respeita o empresário e o empreendedor também como ser humano. E aí se desenvolve uma série de coisas, né, que justamente é o que tu pregaste, ou seja, se nós não colocarmos uma humanização verdadeira dentro das organizações, nos nossos relacionamentos, nós vamos seguramente sucumbir. Pois é, muitos me perguntam, né, Silvio, quando a gente fala humanização, parece uma coisa abstrata ou distante, mas não é. O que eu entendo, né, como humanização, e aí eu recupero grandes filósofos, desde os pré-socráticos até Sócrates, Aristóteles, até os nossos dias de hoje, Antônio Meneghetti.
Todos eles entendem que o ser humano tem um projeto, não está a Deus dará a qualquer coisa nessa vida, nessa terra. Cada indivíduo é um proposto projeto de Deus, do divino. Cada religião dá o seu nome. Só que esse divino no indivíduo, ele precisa acontecer na história. Isso é o trabalho do indivíduo. A autorrealização, o que é? Quando eu entendo o que eu vim fazer nessa vida e faço. A vida me recompensa. O que é o sucesso? É eu conseguir fazer com excelência aquilo que eu vim fazer. Então eu faço muitas coisas, mas quais destas coisas são as que eu nasci para fazer? Então quando a gente fala de humanização no trabalho, humanização na escola, humanização na política, humanização na medicina, significa garantir para o indivíduo a viabilidade do próprio projeto de natureza. Vamos pegar um caso famoso no Brasil. Bolsa Família. Bolsa Família a gente pode ver de diversas formas. Uma primeira análise simples pode dizer ajuda quem está na miséria a sobreviver. Mas por que eu não considero o Bolsa Família um projeto humanista? Porque ele não induz o indivíduo para a autonomia sobre si mesmo. Não induz o indivíduo para não precisar mais do Bolsa Família. A gente viu esses dias com um outro amigo, meu querido Júlio Ribeiro, um abraço para ele, o vídeo de uma moça, uma senhora, comemorando na frente do caixa eletrônico 25 anos de Bolsa Família. Saudável, forte, robusta, bonita. Sabe? Uma pessoa que podia fazer tudo da vida. Então, pega esta criatura que há 25 anos depende do Bolsa Família. Nós estamos dizendo que esse projeto ajuda ela a encontrar o divino que existe nela ou anestesia ela anula ela. Tudo que ela podia fazer, anula ela. Então, é um projeto, podemos dizer, humanitarista. Mas não é humanista. Porque o humanismo pressupõe que aquele indivíduo ele é autorrealizado. E, na verdade, um projeto humanista, no caso, né, que tu está falando, ele pressupõe que tu queira fazer com que a pessoa que está recebendo Bolsa Família, eu não tenho a menor dúvida que a pessoa ela não se sente digna dela própria, mas que ela recupere a sua própria dignidade para ser ela própria, né, alguém na vida. Eu não imagino, viu, mesmo essa senhora que está falando, que eu já sei, eu vi também esse vídeo, que ela lá no travesseiro, lá na sozinha e tal, disse, poxa vida, eu sou uma mulher assim, sou assado, tinha tantos sonhos aqui e ali e tal, e hoje eu dependo do Bolsa Família e estou feliz com Bolsa Família. Quer dizer, não tem como. Não tem como. Ele tem uma profunda frustração. Com certeza. Mas eu dei um exemplo ruim e eu quero dar um exemplo bom, para nós encerrar nosso papo com um exemplo top. Sabe quem eu considero um grande humanista? Bernardinho. Treinador de vôlei da seleção feminina. O Bernardinho tem uma passagem dele que ele diz o seguinte: eu te cobro muito porque eu sei do que você é capaz. Então eu não aceito que você entregue menos do que você é capaz. Do teu potencial. Do que o teu potencial. Do que a tua natureza te deu. Então o que eu exijo de ti? Te apresenta, vem e te dedica. Trabalha. Te apresenta e trabalha. E vamos desenvolver o teu potencial. Vamos aprender aquilo que está faltando. Cara, olha que atitude estupenda. Quando muitas vezes o próprio indivíduo não compreendeu o seu valor, um outro maduro, experiente, serve como instrumento de crescimento para esse outro ser humano. Que atividade mais humanista que essa? Botar a si mesmo como passagem de crescimento de um outro inteligente? Cara... E aqui para nós, né? Todos nós temos um potencial. A questão toda, e aí esse é o grande problema, é quando se coloca a questão do interesse político no meio da jogada. Por quê? Porque aí eu transformo a pessoa a quem eu dou Bolsa Família como dependente de mim. Então, essa é a questão. Quer dizer, nós devemos buscar na pessoa a independência dela e não a dependência dela de mim. Né? Esse é o grande cancro da situação. Um grande abraço. Obrigado pelo nosso papo Até a filosófico próxima. hoje. Até a próxima.
Bom, estamos recebendo aqui Giovanni D'Agostini. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez. Cortaste o cabelo, tá legal assim? Sim, tem que cortar Uma paradinha, né, tio? de vez em quando. Agora, interessante, eu acompanho o Giovanni há quantos anos nós temos aqui? Aliás, eu sempre, quando tenho essa oportunidade, eu falo, né, agradecer ao pessoal dos D'Agostini, que se não fossem eles, nós não estaríamos aqui durante 20 anos, nós estamos aqui no programa Economia e Desenvolvimento, e a base toda é o seu Salésio, né, o pai Salésio, que é um cara que tem visão, né, de empresarial e, sobretudo, um camarada muito amigo da gente, né? Isso, nós estamos juntos aí fazendo programa, né? O Salésio, meu pai, já Há mais tempo, há né? bastante mais tempo, desde a época que o senhor ainda tinha bastante cabelo, né? Faz tempo, Então, isso, né? já Para que- te ver que é longeva a nossa relação, né, tio? Mas, na verdade, isso aí é questão de confiança mútua. Então, como o programa é um programa de conteúdo, naturalmente que nesta área de contabilidade, nós não poderíamos deixar de ter essa companhia do pessoal dos D'Agostini. Mas, Giovanni, tem uma questão aí interessante que eu gostaria de conversar contigo, que é sobre as assembleias ordinárias das empresas, que, na verdade, é a prestação de contas que elas fazem. Então, esse é um assunto pertinente, principalmente esse ano, porque nós estamos num momento de transição entre a questão da tributação dos dividendos, né, e a isenção ainda da integralidade dos dividendos pagos pelas empresas, né, aos sócios e acionistas. Por que eu digo isso? Porque o dia 30 de abril segundo o Código Civil e também segundo a Lei das Sociedades Anônimas, o prazo para que as empresas realizem as assembleias, né, ou as reuniões dos sócios, no caso das sociedades limitadas, as assembleias de prestação de contas, e nessas assembleias os sócios também deliberam, dentre outros assuntos, a questão relacionada à distribuição dos dividendos. Foi editada no final do ano passado a lei que passou a prever que a partir do ano de 2026, sempre que um sócio, um titular, um acionista receber dividendos em valor superior a 50 mil no mês, então a empresa desconta desse acionista, desse sócio, 10% a título do imposto de renda da pessoa física, né? Contudo, nessa regra de transição ficou estabelecido que os saldos dos lucros acumulados das empresas poderiam ainda receber a isenção total, a distribuição desses saldos, desde que cumpridos alguns requisitos, né? O que a lei determinou? Que fosse realizada uma assembleia de aprovação da distribuição dos dividendos relacionados a estes saldos dos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025, mas o prazo que a lei deu foi até o final de 2025, então é um prazo inexequível, né? Esse assunto foi parar no STF e, através de uma liminar, o STF suspendeu o dispositivo que previa essa obrigatoriedade até o final do ano passado, né? Então nós ainda temos essa janela, teoricamente temos essa janela, para que até o dia 30 de abril, que é o prazo previsto nas leis das sociedades anônimas e no Código Civil, como eu havia falado antes, para que as empresas realizem a reunião, as assembleias, né, dos sócios, para aprovar as contas e deliberar sobre o provisionamento desse saldo dos dividendos, né, do saldo dos lucros acumulados, levantados até 31 de dezembro de 2025. Contudo, telespectadores, é importante frisar que para que seja realizada a assembleia, é importante que o empresário já detenha as demonstrações financeiras levantadas, né, levantadas em 31 de dezembro de 2025. Então, como nós estamos chegando aqui entre a metade e o término de abril, é muito importante que o empresário fique atento, que tenha a escrituração contábil regular, né, de 2025, que já tenha sido levantadas as demonstrações financeiras de 2025, que sejam feitas as convocações para a realização dessas reuniões e dessas assembleias, que até o dia 30 de abril sejam aprovadas, né, com base das demonstrações financeiras, aprovadas as contas e as provisões dos dividendos, não é? Então que essa ata que deliberou sobre esses temas, seja registrada na junta comercial
e o prazo de registro na junta comercial é até 30 dias da realização do ato. Então vamos imaginar que no dia 30 de abril seja realizada a assembleia. Então os empresários teriam, a partir do dia 30 de abril, para elaborar a ata e para levar para registro na junta, não é? Os empresários precisam, então, é muito importante que no ajuste anual do imposto de renda, cujo prazo vai até o final de maio, que já seja informado no ajuste anual pelos empresários os créditos a receber decorrente dessas provisões dos dividendos, não é? Desses dividendos que serão aprovados nessa Assembleia, não é? E que o empresário, então, ele entregue, né? As empresas entreguem para a Receita Federal a escrituração contábil digital nos prazos regimentares, né? Ou que, pelo menos que façam, né? Dependendo do caso, a autenticação do livro diário na junta comercial, conforme o caso, né? Isso para que o empresário tenha ali uma economia, né? Além de ser obrigatória a realização dessas assembleias anuais, não é? A gente sabe que, na prática, muitos empresários, muitas sociedades pequenas acabam não fazendo essas assembleias, não é? Mas, nesse ano de transição, esse é um elemento muito importante que eu vim aqui trazer para alertar, né? Para alertar os empresários, as empresas, que esse ano é um ano especial em virtude da transição, da isenção para tributação dos dividendos. Lembrando também, telespectador, empresário, empreendedor, que a Receita Federal editou não digo um manual, mas um material de orientação. Uma cartilha, digamos. Uma cartilha chamada Perguntas e Respostas, né? Importante isso. Que trata da tributação das altas rendas, esse é o nome que a Receita Federal deu. Está no site da Receita Federal esse material, e nesse material tem algumas perguntas e respostas que vão ao encontro do recado que eu estou trazendo aqui para os senhores. Importante isso, né, o Giovanni? Até porque eu vejo assim que os empresários, naturalmente, que eles não só há um custo embutido nesse processo todo de relacionamento com a Receita Federal, né, com a área tributária, um custo direto, que é a questão do pessoal, porque tem que ter pessoal, o contador, tem que ter a área de contabilidade muito bem aprimorada, muito bem preparada e qualificada para poder fazer a coisa certa. Isso é uma questão que preocupa muito os empresários também, né? Não, isso é fundamental, né? Cada vez mais, hoje em dia, tanta complexidade que o empresário enfrenta, né? Tanto na esfera tributária, como mesmo na esfera do direito societário, né? É muito importante que o empresário se cerque de bons profissionais, né? De consultores, principalmente no contador, no dia a dia, não é? Para apurar os impostos, né? Para manter o empresário sempre atento a essas mudanças legislativas. E até porque ele, tendo esse pessoal de apoio, ele vai se dedicar mais ao objetivo fim da empresa, e não o meio, porque isso aí é um meio, né, do processo todo da empresa. O Brasil é o país que mais tempo tem de dedicação para o cumprimento, né, de obrigações que não a atividade finalística, não é? Nós perdemos muita competitividade por causa desse excesso de burocracia. Essa intermediação toda aí é muito complicada. E por isso que eu sempre digo assim, o contador, o cara especializado na área de contabilidade, é fundamental para as empresas. Então, fique sempre atento. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. E os esclarecimentos. Eu, como economista, fico feliz aqui quando eu vejo que tu traz essas informações, o Salésio também, né? Porque a gente acaba também esclarecendo muitos assuntos, e isso serve para a nossa vida profissional também. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Bom, estou recebendo aqui no Economia e Desenvolvimento um parceiro aí de longa data, um grande professor, Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Eu é que agradeço. Bonito esse cinza, esse terno cinza aí, legal. Aliás, o terno cinza é uma coisa sóbria, né? Uma sobriedade. A gente que já tem uma certa carreira nesse mundão aí, né? Eu tenho 3 cores, preto, azul e cinza. Não adianta, esses são as 3. São tradicionais, né? Isso aí era uma coisa na nossa época mais jovem, né? Nós aprendemos isso com nossos pais, né? Enfim, aquelas pessoas que conviviam com a gente, né? Nós começando praticamente. Então, vimos, o terno era azul marinho,
ou preto. ou cinza. Então, esse é tradicional, né? Mas, professor, olha aqui, a Débora Marques, aqui de Porto Alegre, um abraço a Débora Marques, nossa amiga aí também. Ela perguntou o seguinte: professor D'Agostini, participei de um encontro de profissionais para discutir assuntos sobre imposto de renda das pessoas físicas. Um assunto que não teve consenso foi a elaboração da declaração de imposto de renda é função do contador? E ela pergunta: o senhor acha que para elaborar a declaração do ajuste de imposto de renda, esta é uma função do contador? Pois então, vamos lá. O contador tem como campo de trabalho o patrimônio. Então, você sabe, né, que o contador, ele orienta as pessoas quando o assunto envolve o patrimônio. Ora, se fazer imposto de renda envolve o patrimônio da pessoa, a pessoa mais indicada, o profissional mais indicado para fazer a declaração de imposto de renda é o contador. O contador, ele não executa, ele não faz, ele não elabora a declaração. Ele analisa as rendas e as aplicações, as rendas e a evolução patrimonial. Ele verifica se aquele contribuinte, se aquela pessoa que está entregando seu imposto de renda, existe causa e efeito sobre esta variação patrimonial. Então, não basta simplesmente preencher o formulário, não basta simplesmente incluir aquelas informações que são solicitadas. O imposto de renda nada mais é do que uma representação daquilo que a pessoa tem e como ela conseguiu aquilo que ela tem. Então, não deixa de ser uma informação patrimonial. Ora, se é uma informação patrimonial, esse campo de trabalho é o campo do contador. Então, o contador é que está habilitado, né, e possui os conhecimentos básicos necessários para fazer uma declaração correta para que o contribuinte não caia em malha fina. Como eu disse, não basta simplesmente preencher o que ganhou, não é isso? E onde aplicou. É necessário verificar se aquelas informações que estão sendo encaminhadas a ele têm coerência. É por isso que o contador é o profissional devidamente habilitado para fazer isso. Agora, do ponto de vista legal, se é obrigado a ter um contador para elaborar imposto de renda, evidentemente que não. Não é obrigado. O contribuinte não precisa contratar um contador para elaborar o seu imposto de renda. Evidentemente que, se ele buscar o apoio do contador, esse profissional, esse contribuinte vai estar amparado e vai estar bem seguro para a informação. Porque o contador, ele não cobra para fazer o imposto de renda. O contador cobra, na maioria das vezes, para manter, né, a segurança do contribuinte, porque qualquer problema que acontece com a Receita Federal, é o profissional, é o contador que vai lá para resolver o problema. É ele que vai dar solução caso isso aconteça, caso aconteça alguma coisa que precisa ser chamada à Receita Federal. Mas, normalmente, na maioria das vezes, isso não é necessário. Não é isso? Porque o contador conhece causa e efeito, sabe a origem e aplicação, sabe como é que um patrimônio é criado e é constituído, então ele vai o quê? Fazer a declaração e vai informar corretamente. É a mesma coisa, como eu disse, então o contribuinte, o correntista, a pessoa não é obrigada a contratar um contador para fazer a declaração, mas se contratar, ele vai estar muito bem assessorado. É a mesma coisa, eu faço sempre essa comparação, o contador com o advogado. O campo de trabalho do advogado são as leis, não é isso? Qualquer pessoa pode ler uma lei e fazer a sua interpretação. Agora, quem vai fazer a interpretação e a aplicação correta da lei é quem?
é o advogado. A mesma coisa é o contador. Ninguém é obrigado a contratar um contador para dar segurança ao seu patrimônio. Né? O contador ele vai orientar para que aquela pessoa prospere cada vez mais. Então, não é obrigado a contratar o contador. Agora, se contratar o contador certamente vai orientar para que ele faça a coisa certa e que ele prospere, porque essa é a função do contador. Usar o patrimônio para que esse patrimônio prospere, para que gere emprego e renda e que gere cada vez mais emprego para o desenvolvimento do Brasil. É por isso que o contador é o profissional necessário para desenvolver o país. Verdade. O contador é o profissional necessário para cuidar da riqueza nacional. Assino e dou fé. Um grande abraço, professor. Até a abraço. próxima. Até a próxima. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Muito bem, estamos aqui com o Dr. Gustavo Bernardi, que fala muito sobre a questão do mercado imobiliário aí e tal. Temos reforma tributária todo ano, então essas coisas acabam trazendo muitos problemas e é preciso ter uma solução para esses problemas, sobretudo de alguém que conhece muito bem e sabe se expressar em relação ao assunto. Dr. Gustavo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa. Nós já estamos conversando sobre isso aí. Qual é a novidade que vamos avançar na questão envolvendo esse problema aí? Pois então, Silvio, a gente já conversou outras vezes aqui, e o que eu vou trazer aqui agora é o resultado de uma lei complementar que regulamentou a reforma tributária no âmbito do direito imobiliário. Sabe que nós tínhamos, né, uma tributação da pessoa física e uma tributação da pessoa jurídica. Pessoa física, a gente tinha ali um ganho de capital entre 15% e 22,5% sobre a compra e venda de imóveis, né? E até 27,5% sobre a renda de locações. Tá, ok? A reforma tributária, Silvio, ela trouxe dois impostos novos, o CBS e o IBS. Na verdade, são impostos sobre o valor agregado da transação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a reforma tributária ela veio, né, para tributar mais a pessoa física e para proporcionar para a pessoa jurídica uma forma de mitigar, reduzir essa tributação. O que eu quero dizer com isso, Silvio? Cada vez mais, a gente que investe, aplica, tem rendimentos do mercado imobiliário, a gente vai ter que começar a nos organizar do ponto de vista estrutural. Não vale mais a pena você ficar recebendo aluguéis na sua pessoa física. Não vale mais a pena você fazer transações imobiliárias de compra e venda na pessoa física. Cada vez mais a gente está indo para a necessidade de estruturar uma pessoa jurídica para isso. Alguns chamam de holdings patrimoniais, mas o que eu quero dizer é que é uma estrutura, é uma forma da gente organizar socialmente, ou seja, dentro de uma estrutura societária, as nossas transações imobiliárias. Para você ter uma ideia, Silvio, essa reforma tributária trouxe uma limitação. Ou seja, para não pagar IBS e CBS, a pessoa física tem que ter no máximo 3 imóveis em locação e não receber mais do que R$240 mil por ano desses imóveis de locação. Por ano. Uhum. Quem recebe mais do que isso, ou quem tem mais do que 3 imóveis, ele obrigatoriamente vai ter que ir para a pessoa jurídica. E por que isso? Porque na pessoa jurídica, você tem uma redução da base de cálculo, né, dependendo se você é optante pelo lucro real ou pelo lucro presumido. E se você é optante pelo lucro real, você tem ainda um aproveitamento do IVS, do CBS que você pagou na transação anterior para a transação nova. O que eu quero dizer com isso, Silvio? Que não dá mais para brincar, não dá mais para a gente, na pessoa física, começar a continuar fazendo transações imobiliárias, né, quando, na verdade, a gente pode reduzir muito a carga tributária se a gente se organizar de uma forma societária, né? Cada vez mais vai ser importante que você entenda, bom, eu sou uma pessoa que eu tenho rendimentos decorrentes da transação imobiliária, se eu sou alguém que eu costumo comprar imóveis em leilão para revender, se eu sou alguém que eu costumo
locar imóveis, né, para ter uma renda complementar, você tem que cada vez mais pensar em se organizar de uma forma societária, que pode ser uma holding, pode ser uma estrutura em que você vai ter uma redução substancial da carga tributária. Só para te ter uma ideia, Silvio, quando a gente está falando em carga tributária total para pessoa física, a partir de 2027, porque essa reforma agora em 2026, ela não aplica integralmente os tributos, mas se nós estamos pensando a partir de 2027, na pessoa física tu vai tributar 32%, 33%. Na pessoa jurídica você vai tributar entre 11% e 14%. Então é uma questão de você pensar agora. É uma vantagem, né? É uma vantagem. É o momento de se reorganizar antes de 2027, né? E é importante que você tenha que começar a tratar os rendimentos derivados da transação imobiliária, aluguel, arrendamento, compra e venda, de forma profissional, Silvio, né? Para que você possa reduzir a sua carga tributária. Há diversas formas de fazer isso, desde holdings, SPS, que são sociedades de propósito específico, claro, né? Mas tem que planejar, né? Você tem que consultar alguém que tenha a capacidade de lhe orientar e fazer isso de forma profissional. Tá? Para evitar transtornos futuros. Berardi, um abraço a ti, muito obrigado pela tua presença. Um grande abraço. E os esclarecimentos que tu trazes aqui para o programa. Bom, nós ficamos por aqui nessa semana, desejando a todos uma boa semana. O nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.